Ó, gente boa do canal Nirvana Atômico, tudo beleza? Ô meu rei, vamos fazer aqui uma videoaula tranquilíssima sobre a vírgula. Muito fácil usar a vírgula. Vou te passar algumas dicas e vou passar as referências gramaticais para você se embasar nessa matéria. Eu preciso pedir desculpa para a galera que me manda mensagem, cara, porque realmente agora eu não consigo mais responder. Olha aqui, eu abro o meu Face, tem 27 mensagens na caixa de entrada, 22 notificações. Dessas notificações, eu quero falar da galera aqui que comentou o vídeo que eu fiz para a PM Bahia, agora que saiu o edital e o concurso será em 2020. Eu troquei ideia aqui com a galera, olha aqui, eu quero até mandar um abração pro Fernandinho Alves, Carlos Henry, Luciano Oscar, não é Oscar, né? Alan Oliveira, Isaías Calisto, Alex Baldi. Vendo aí, tem uma galera que acompanha. O máximo que eu consigo fazer é curtir e agradecer, cara, porque não dá tempo. Agora, olha aqui em cima, 82 comentários no canal. Então, realmente, cara, não dá para responder mais, sacou? Está fora do meu controle, porque eu estou sozinho no canal, não tem outro professor. Bora estudar? Como usar a vírgula? Lá no ensino fundamental, quando a gente começa a estudar a língua portuguesa, a professora fala para a gente, ou a professora falou, que a vírgula é utilizada para dar uma pausa no texto. Então a gente tem que imaginar quando o texto tem pausa ou não. Isso até que funcionou, né? Quando a gente tem um período homogêneo, quando eu não tenho períodos simples com períodos compostos. Aí funciona. Quando eu tenho uma redação simples, um texto bem simples, bem banal, eu consigo até imaginar essa pausa. Mas quando eu tenho no ensino médio e no ensino superior períodos mistos, ou seja, o período simples mais o período composto, eu preciso de algumas regrinhas para nortear a minha colocação da vírgula. Então, quando a vírgula será utilizada? No primeiro caso, está escrito assim, delimitando o aposto. O aposto é utilizado para explicar melhor, para especificar o termo anterior. Vamos ver aqui nessa primeira oração. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Como eu sempre faço, em quase todos os vídeos, eu sempre fico em busca do verbo. Por quê? Porque um período com um verbo é período simples. Um período com dois ou mais verbos é um período composto. Então vamos encontrar, nesse primeiro exemplo, a oração. Ontem, passei o dia com dor de cabeça. Por que eu excluí segunda-feira? Porque eu posso retirar isso aqui. Posso retirar com muita tranquilidade. Olha, ontem passei o dia com dor de cabeça. Agora eu quero explicar, especificar esse ontem. Aí eu coloco a segunda-feira aqui. Esse segunda-feira, esse termo segunda-feira, é o aposto, que se refere a ontem. E quando eu vou usar o aposto, eu vou delimitar esse aposto. O que é delimitar? Dar limite. Então eu vou marcar com a vírgula antes do aposto e uma vírgula depois do aposto. Próxima oração. Período simples ou composto? Vamos ver. O juiz corria pelo campo. O juiz corria pelo campo, eu tenho aqui entre vírgulas o homem do apito. Se eu tenho entre vírgulas, eu tenho uma especificação ou explicação para o termo anterior, que é juiz. E essa explicação, essa especificação está sendo delimitada por vírgula. Olha. Bacana? Então, o que está entre vírgulas é o aposto. Tem outra maneira de interpretar isso aqui? Bom, só se a gente voltar lá para o ensino fundamental. E eu acho até legal falarmos sobre isso. Vamos ler esses trechos
sem vírgula. Vou retirar a vírgula intencionalmente, tá? Vai ficar errado. Perceba que a leitura será prejudicada. Olha, ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. O juiz, o homem do apito, corria pelo campo. Tá vendo? Parece que eu tenho o ontem, do primeiro caso, e a segunda-feira. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Quando é que eu passei o dia com dor de cabeça? Será que foi ontem ou foi segunda-feira? Opa, pode gerar uma dúvida. Embaixo, o juiz, o homem do apito, corria pelo campo. Quem é que corria pelo campo? O juiz ou o homem do apito? Por isso usa essa vírgula, para delimitar a ação do aposto e para que foi feito, para que foi criado esse aposto? Para explicar o termo anterior. Então, ontem foi a segunda-feira. Bacana, passei o dia com dor de cabeça. O juiz, aquele cara lá do apito, bacana, explicou quem foi ou quem é o juiz, né? Ele especificou o termo juiz. Então eu vou usar a vírgula quando eu estiver especificando o termo anterior, ou seja, quando eu estiver constituindo um aposto. Vamos ver o caso 2. Delimitando a oração subordinada adjetiva explicativa. Observe que eu vou sempre colocar delimitando aqui, olha. Deixa eu ver aqui para baixo tem aqui, ó, delimitando outra vez. Na internet você vai encontrar vários professores que falam assim, coloque a vírgula depois, coloque a vírgula antes. Vamos pensar em delimitar. Delimitar é dar limites. Você colocar um limite e ressaltar esse limite para que o leitor saiba que ali ele precisa pausar a leitura. Vamos ler. 2. Delimitando a oração subordinada adjetiva explicativa, está escrito assim: os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. O que eu faço? Eu saio em busca de verbos. Vamos ver. Os jogadores de futebol que são, olha um verbo aqui, iniciantes, não recebem, outro verbo aqui, opa, então vou marcar. Isso aqui é um período simples ou um período composto? É um período composto, porque eu tenho dois verbos. O período simples tem um verbo. O período composto tem dois ou mais verbos. Vamos lá. Qual que é a oração principal aqui? Ou qual que é a oração que dá a ordem e que tem lógica? Essa daqui. Por quê? Eu vou lê-la sem esse pedaço. Os jogadores de futebol não recebem salários. Funcionou. Os jogadores de futebol não recebem salários. Esse que são iniciantes, observe um verbo aqui, ele constitui, esse pedaço aqui constitui uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. E a oração subordinada, adjetiva e explicativa, ela sempre será delimitada por vírgulas. Poxa, mas quando eu saberei, né, que se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa? Ora, eu tenho esse que é um pronome relativo. O que é pronome relativo? É relativo ao termo anterior. Qual que é o termo anterior? É a expressão os jogadores de futebol. Então eu vou substituir. Os jogadores de futebol são iniciantes. Funcionou? Funcionou. Então esse que realmente é um pronome relativo. Ele não pode ser uma conjunção integrante. Observe que eu estou usando uma terminologia um pouco mais pesadinha para iniciantes. Então eu vou deixar aí um link para você dar uma olhada na matéria sobre oração subordinada adjetiva, tá? Aliás, quando eu chego para usar a vírgula, eu já acredito que o aluno já passou pelo período simples e período composto. Eu acho que a base da língua portuguesa é a sintática do período simples e período composto.
Então vamos observar que aqui eu tenho verbo ser. Esse verbo ser está conjugado, ele está flexionado na terceira pessoa do plural, que são iniciantes. Essa expressão iniciada pelo que mais um verbo forma uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque explica o termo anterior. Observe que é diferente do aposto. Esse trecho aqui tem verbo. O aposto não tem verbo aqui não, ó. Tá? Então, nesse trecho aqui eu tenho um verbo, mais um pronome relativo. Se eu tenho um verbo e um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, que vai explicar o termo anterior, que é os jogadores de futebol. 3. Delimitando os adjuntos adverbiais. Mano, a minha explicação é lenta, tá? É aquele esquema nosso, lento, lento, lento. Tendo em vista a função desempenhada por esse termo, que é a de indicar a circunstância em que se envolve o processo verbal, bem como a de intensificar um verbo, adjetivo ou advérbio, recomenda-se usar a vírgula quando ele, o adjunto, vier após o verbo e seu respectivo complemento. Observe essa palavra aqui, olha, recomenda-se. Recomendar não é obrigar. Então, há alguns autores que não usam. Eles falam que o uso é facultativo. Porém, eu recomendo utilizar. Recomendo porque essa pausa, ela dá um certo brilho ao seu texto. Quer ver? Encontrei alguns professores, hoje pela manhã, reunidos com o diretor. Hoje pela manhã é o adjunto adverbial de tempo. A oração é essa aqui, ó. Então, eu isolei ali o adjunto adverbial. Observe que isso aqui não pode ser considerado um aposto, porque eu não estou explicando nada anteriormente. E também, isso aqui não pode ser considerado uma oração subordinada adjetivo, porque para começar isso aqui não tem verbo, então não pode ser uma oração. Encontrei alguns professores, hoje pela manhã, reunidos com o diretor. Essa vírgula, ela dá um charme na leitura, tanto para quem lê oralmente, para quem lê mentalmente. Quer ver? Você escreveu uma redação e você botou essa vírgula. Eu vou ler a sua redação assim. Encontrei alguns professores, hoje pela manhã, reunidos com o diretor. Ficou legal. Sem a vírgula. Quer ver? Tirar as duas. Encontrei alguns professores hoje pela manhã reunidos com o diretor. Bacana, funcionou do mesmo jeito. Mas eu vou imaginar que você não sabe usar a vírgula nos adjuntos adverbiais. Entende o esquema? Eu vou falar assim, esse candidato aqui, ele não sabe usar a vírgula. Por isso que ele não colocou a vírgula. Então, use. Detalhe interessante do adjunto adverbial. O sonho do adjunto adverbial era ser um verbo. Então, ele pode vir onde ele quiser. Quer ver? Olha o que eu vou fazer. Vou tirar essa vírgula aqui e vou fazer assim. Encontrei alguns professores reunidos com o diretor, vírgula, hoje pela manhã. Sacou o que eu fiz? Exemplo 3. Agora, eu vou pegar esse hoje pela manhã e vou colocar aqui, ó. Olha aqui que vai virar o negócio. Hoje pela manhã, vírgula, encontrei alguns professores, deixa eu tirar essas vírgulas, reunidos com o diretor. Aqui eu vou colocar duas vírgulas para delimitar, porque aqui, em algumas gramáticas, fala adjunto adverbial deslocado. Ou ele está no meio da oração. Aqui, fala-se também que é um adjunto adverbial deslocado porque está longe do verbo. Esse aqui é o adjunto adverbial legal, porque ele está próximo ao verbo.
Olha o nome dele, adjunto adverbial. Junto verbial. Junto verbial, junto do verbo. Hoje pela manhã está no meio da oração, hoje pela manhã está no final da oração, hoje pela manhã está no início da oração. Se estiver ao final, obviamente eu vou utilizar apenas uma vírgula, porque depois vem o ponto final aqui, que não tem, coloquei. No início, hoje pela manhã, vírgula. Eu não vou colocar vírgula antes do hoje, porque não tem como você iniciar uma oração com vírgula. Sacou aqui? Então está aí o exemplo do adjunto adverbial. Olha aqui. Adjunto adverbial anteposto ou intercalado. Mediante tal situação, o adjunto deve ser separado por vírgula. Aquilo que está lá em cima, né? Entretanto, quando este aparecer em pequena extensão, a vírgula estará dispensada. Vamos analisar esses casos aqui. Hoje pela manhã, vírgula, encontrei alguns professores reunidos com o diretor. Observe que aqui eu tenho uma expressão. Essa expressão aqui é maior que essa outra expressão, que é o amanhã. Deu para sacar? Eu vou aumentar esse aqui então, só para a gente ter um desenho mais nítido. Hoje pela manhã, tenho 3 palavras. Amanhã, eu tenho apenas uma palavra. Então, ela aqui está dispensada. Agora, uma curiosidade. Preste bastante atenção. Os advérbios terminados em mente não devem ser obrigatoriamente grafados entre vírgulas. Leia, não devem ser obrigatoriamente. Continuando. Não há obrigatoriedade. Agora eu vou pegar esse pedaço aqui. Não há obrigatoriedade de colocá-los entre vírgulas, mesmo no início ou no fim da frase. Entretanto, você pode usá-los entre vírgulas se quiser realçar, dar ênfase ao que se expressa. Agora eu venho e coloco isso aqui em amarelo destacado. Por que eu coloquei? Porque o aluno que coloca a vírgula, ele mostra que sabe usar a vírgula. Eu vou repetir o que eu já falei ali em cima, pouco para cima. O aluno que não usa a vírgula, ele pode deixar uma brechinha para a banca, chegar e falar, pô, esse cara aqui não sabe usar a vírgula. Aí vai lá e tira um pontinho, um décimo de pontinho. E aí não rola. Infelizmente, o juiz viu o pênalti. Eu não escrevo assim, eu escrevo assim. Por quê? Ele não é proibitivo. Quando ele não é proibitivo, ele é facultativo. Mas observe que essa segunda oração aqui, que constitui um período simples, porque eu tenho apenas um verbo, olha aqui o verbo viu, vamos botar aqui. É um trecho, é um período pausado e elegante. Vamos ler. Infelizmente, o juiz viu o pênalti. Tá vendo? Olha o período anterior. Infelizmente, o juiz viu o pênalti. Eu leio assim. Agora, quando eu vejo a vírgula, eu sou obrigada, a minha mente é obrigada a dar uma pausa, porque tem a vírgula, então ela vai dar uma paradinha. Infelizmente, o juiz viu o pênalti. Então esse aqui teve o realce e teve a vírgula. Prefiro esse caso aqui, a esse daqui. Segundo exemplo. Felizmente não houve feridos no acidente. Felizmente, vírgula. Eu prefiro esse ao anteriormente citado. Por quê? Felizmente, não houve feridos no acidente. Olha aqui, parece que é uma condição, né? Parece que eu estou passando por algo, sentindo algo,
Eu tenho uma sensação, alguma coisa expressa pelo mente. Olha aqui, infelizmente, poxa, vivi essa sensação. Felizmente, vivi essa sensação. O próximo. Ele agiu generosamente com você. Ele agiu generosamente com você. Realce. E já na terceira situação, no terceiro exemplo, eu já percebo que o realce, ele é mais bem-quisto, ele é mais chique. Ele não é um exagero, né, de detalhes no seu texto. Ele é uma coisa que funciona e fica bonito. Vamos ler agora com realce e sem realce. Sem realce. A bailarina dança lindamente. A bailarina dança lindamente. Tá vendo? Sempre com realce é mais bonito. As fotos correspondem respectivamente ao pai e ao filho. Com realce. As fotos correspondem respectivamente ao pai e ao filho. Esse aqui é mais interessante. Ficou claro o uso da vírgula com os advérbios terminados em mente? Então agora vamos avançar para as orações independentes. Quando eu falo de oração independente, eu falo de oração coordenada. Lembra disso? Oração coordenada é uma oração independente. O que é uma oração independente? Ela possui uma ação verbal que poderá ser lida independentemente das outras orações. Vamos botar mais. Que formam o período composto. Tá aí. Então, a oração coordenada é uma oração independente, ou seja, possui uma ação verbal que poderá ser lida independente das outras orações que formam o período composto. Exemplo: aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disse. Eu posso colocar isso aqui com ponto final. Aproximou-se, ponto. Observou tudo ao redor, ponto. Nada disse, já tenho o ponto aqui. Eu vou aglutiná-las. Como eu tenho ações diferentes, né, expressas pelos verbos, e essas ações são independentes, eu vou usar a vírgula. Vamos classificar esse período, um período simples ou um período composto? Período composto, porque eu tenho um verbo aqui, o aproximar, eu tenho o verbo observar e eu tenho o verbo dizer. Vamos botar isso aqui destacado. O verbo aproximar aqui, ele não depende do observar aqui. O observar aqui não depende do dizer aqui. Agora vamos julgar para os lados. O observar não depende do aproximar, muito menos do dizer. O dizer não precisa do aproximar e também não precisa do observar. O aproximar não depende do observar e não precisa do dizer. Olha só, funciona. Esse daqui, começou a partida, ponto. Corremos, ponto. Suamos, ponto. Lutamos, ponto. Eu vou juntar tudo, ao invés de colocar ponto, eu vou colocar a vírgula. Período simples ou composto? Composto, verbos. Começou, começar. Corremos, correr. Suamos, suar. Lutamos, lutar. Período composto. Por coordenação. A vida contamina, avança, entristece. Simples ou composto? Composto, contamina, do contaminar. Avança, do avançar. Entristece, do verbo entristecer. Se eu tenho
3 verbos numa oração, eu falo que eu tenho um período composto. Agora, esse período composto, ele é composto por coordenação. O período composto por coordenação, vamos lá, período composto por coordenação, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser coordenado assindético ou coordenado sindético. O que é um síndeto? Síndeto é a mesma coisa de conjunção. Mesma coisa, são palavras sinônimas. O que é conjunção? Olha a palavra que fala sobre si mesma, né? É a metalinguagem. Com mais junção, ou seja, com união. Essa união é expressa, né, através de um lancezinho que fica entre uma oração e outra, que é a própria conjunção. No caso desses 3 períodos compostos aqui, olha, vamos colocar aqui A, B e C, para a gente conseguir identificar um e outro. Ó, A, B e C, nós não temos um período composto sindético. Todos eles são assindéticos. O que é assindético? Esse A aqui nega a conjunção. Então, através desse A de assindético, eu falo que o período não possui síndeto, ou seja, ele não possui conjunção. Se eu não possuo conjunção e o período ele é independente, então no assindético eu vou ter o uso da pontuação. E no sindético, que nós acabamos de falar agora, eu vou usar a conjunção, que não foi o caso aqui, né? Assindético, aproximou-se, vírgula, observou tudo ao redor, vírgula, nada disse. Nós temos 3 períodos coordenados assindéticos. Começou a partida, vírgula, corremos, vírgula, suamos, vírgula, lutamos. Outro período coordenado assindético. Letra C, a vida contamina, vírgula, avança, vírgula, entristece. Eu também tenho, vou botar aqui, outro período composto por coordenação assindético. Bacana? Então, depois que eu expliquei isso, a gente percebe que quando a gente tem períodos que são independentes e estão colocados na mesma oração, eu preciso utilizar a vírgula, porque as ações verbais são diferentes. Aproximar não tem nada a ver com observar, que não tem nada a ver com dizer. Começar não tem nada a ver com correr, não tem nada a ver com suar, não tem nada a ver com lutar. Contaminar não tem nada a ver com avançar, não tem nada a ver com entristecer. Bacana? Aqui tem a explicação. Aqui eu fiz o nosso esquema, aqui é a explicação. Orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas e conhecidas por não necessitar de algo que haja como um conectivo entre elas, ou seja, elas dispensam a ideia de precisar de uma conjunção. Aqui eu deixo os exemplos, né, usados aqui em cima. Próximo. Orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Muita atenção agora que eu vou misturar. Aproximou-se e observou tudo ao redor, mas nada disse. Nós aqui temos 3 orações, porque eu tenho um verbo aqui, eu tenho outro verbo aqui e tenho outro verbo aqui. Vamos marcá-los, muito importante para nós. Vamos observar que aproximar não depende de observar e não depende de dizer. Eu posso ler separadamente cada período. Aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disse. Inclusive, eu posso tirar esse E aqui, ó, e colocar uma vírgula. Aproximou-se, vírgula. Observou tudo ao redor, vírgula.
Tiro esse mas, vírgula, nada disso. Então deixa eu fazer o que eu acabei de falar. Não dá para ficar imaginando, né? Eu não curto muito, não. Agora vai, ó. Eu poderia fazer assim. Esse período aqui, ele é completamente... Esse aqui, ó, esquece essa explicação aqui para baixo. Esse período aqui, ó, assinalado, ele é completamente coordenado assindético. Vamos voltar para o original. Tá aí. Agora, eu observo que o primeiro período, ele se une ao segundo período, embora tragam informações independentes, eu vou utilizá-los paralelamente na mesma oração. Aproximou-se e observou tudo ao redor. Então, essa primeira oração aqui, ó, é uma oração coordenada assindética, porque eu não tenho conectivo antes dela. Olha aqui. Então, a primeira oração é coordenada assindética. Bacana. A segunda, ela vai se unir à primeira através desse conectivo. É uma oração independente, mas ela se uniu à primeira através do e, que é uma conjunção coordenativa sindética aditiva. Por isso, o nome dela é oração coordenada sindética aditiva. Agora eu coloquei a numeração, olha, ficou mais fácil, né? Na segunda oração, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva, de adição. Na terceira oração, oração coordenada sindética adversativa, eu tenho o mas. Falei tudo isso para chegarmos ao mas. A terceira oração ela é adversativa. A oração adversativa, ela fala que tudo que aconteceu anteriormente a ela realmente aconteceu. Porém, ela apresenta um ponto que merece ser destacado e não foi citado anteriormente. Mas, correto? Então, nas orações coordenadas sindéticas adversativas, eu vou utilizar a vírgula. Vamos ver isso aqui. Eu tenho vários tipos de orações coordenadas sindéticas. Eu tenho as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Nas aditivas, eu não vou utilizar a vírgula. Exemplo, fomos ver a lua cheia e nos beijamos. Olha aqui, o que está unindo uma oração à outra é esse e. Não vou usar a vírgula. Então, nas orações coordenadas aditivas, você pode ficar tranquilo. Mas nas orações coordenadas adversativas, precisaremos utilizar a vírgula. Quais são as conjunções adversativas? Contudo, entretanto, mas, ainda, todavia, porém, no entanto, senão. Exemplo, eu queria jogar bola. Parei, coloquei vírgula, porque agora eu vou envolver os dois lances. Porque agora vem uma conjunção coordenativa adversativa. Olha aqui, vou aumentar e vou dar mais um realce. Tá vendo? Eu queria jogar bola, mas minha mãe não deixou. Pode substituir por outra conjunção adversativa. Eu queria jogar bola, porém minha mãe não deixou, contudo minha mãe não deixou, entretanto, mas, todavia. Beleza? Então, quando eu
estiver diante de uma conjunção adversativa, eu vou utilizar a vírgula anterior à conjunção. Nas orações coordenadas alternativas, os conectivos para as alternativas, porque eu vou dar alternativa. Ou, ou. Seja, quer, ora. Exemplo: seja um homem de bem, seja alguém de respeito. Nas orações coordenadas alternativas, você deve, eu devo, nós devemos utilizar a vírgula para separar as alternativas. Aqui eu termino uma alternativa, olha, seja um homem de bem, vírgula. Começou outra, vou realçar como eu fiz ali no exemplo anterior. Quer ver? Eu acho que isso aqui ajuda demais. Aí, ó. Seja um homem de bem, aqui eu terminei uma alternativa. Seja alguém de respeito, aqui eu tenho outra alternativa. Conclusiva. As orações conclusivas são coordenadas pelos seguintes conectivos. Qual o outro nome de conectivo? Conjunção. Quais são as conjunções que concluem? Portanto, pois, logo, por conseguinte, consequentemente, então, por fim. Vou chamar sua atenção para um lance. Aqui, ó, explicativa e conclusiva com o uso do pois. Muita atenção agora, tá? Muita atenção. Deixa eu botar isso aqui também em outra cor, porque essa paradinha é importante demais na redação. Quando o pois expressar uma conclusão, ele receberá uma vírgula antes e depois. Exemplo: são crianças, pois irão crescer. Olha esse outro exemplo. Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois, de seus ataques. Esse pois entre vírgula, ou esse pois entre vírgulas, pode ser substituído por então. Portanto, a conclusiva apresenta o pois com uma vírgula anterior a ele e uma vírgula posterior a ele. Foi? Nos outros casos, a vírgula será utilizada apenas antes do termo, como nesse caso aqui. Tá? Então, atenção com esses dois lances aqui, ó. Explicativas. Os conectivos que estão presentes nas orações explicativas são, olha o pois aí, pois, isto é, ou seja, a saber, porque, que, na verdade, saímos de bicicleta, pois o trabalho fica perto. Se eu tenho essa vírgula antes do pois, esse pois é explicativo. Se eu boto uma vírgula, que eu estou transformando esse pois em conclusivo. Saímos de bicicleta, então o trabalho fica perto. Está vendo que muda tudo? Esse pois pode ser trocado por porquê. Fica mais fácil ainda. Saímos de bicicleta porque o trabalho fica perto. Uma vírgula antes do pois indica que esse pois é explicativo. Se eu colocar duas vírgulas, eu transformo essa conjunção, esse conectivo pois, em conectivo conclusivo, que não pode. Tá? Agora vamos fazer essa atenção aqui, ó. Atenção. As expressões isto é e ou seja. Quando essas expressões introduzem uma explicação, costuma-se isolá-las por vírgulas. Exemplo: Renata mostrou-lhe a vida. Isto é, a maneira certa de viver. Vou te explicar de outra maneira, tá? Contrariando as regras.
Deixa eu botar isso aqui assim, ó. Resolvi mudar de vida, ou seja, parar de fumar. Também vou te explicar isso aqui diferente. Vamos lá. Renata mostrou-lhe a vida. Eu vou ler isso aqui sem vírgula, ok? Então vai ficar assim. Renata mostrou-lhe a vida, isto é, a maneira certa de viver. De baixo. Resolvi mudar de vida, ou seja, parar de fumar. Viu que a oração ela flui? E na realidade ela deveria dar uma pausa para mostrar o resultado da primeira oração? Porque olha aqui, Renata fez um lance explicando, ou seja, isto é, sacou? Então deveria ter uma pausinha aqui, porque eu vou explicar o que está anteriormente citado. E se eu retirar essa vírgula, vai tudo atropelado. Renata mostrou-lhe a vida, isto é, a maneira certa de viver. Ficou feio demais. Agora a maneira correta. Olha a leitura prazerosa. Renata mostrou-lhe a vida. Isto é, a maneira certa de viver. Próximo. Resolvi mudar de vida. Ou seja, parar de fumar. Viu? Não deu uma ênfase, não deu um detalhe, não deu um luxo, uma coisa diferente, mais gostosa de se ler. Porém, quando eu tenho essas expressões, introduzindo uma explicação, essas expressões deverão ser delimitadas por vírgulas. Vírgula antes, vírgula depois. Se houver a intenção de reforçar a pausa antes de tais expressões, pode-se usar o ponto e vírgula antes. Antes de quê? Perceba. Renata mostrou-lhe a vida. Aí é uma super pausa, né? Isto é a maneira certa de viver. Estou colocando isso aqui porque pode ser feito. Deixa eu botar em itálico. Isso aqui pode ser feito. Minha opinião, faça segundo esse primeiro molde. Esse segundo aqui é aceitável também, né? Pode-se usar, mas eu gosto de usar essa primeira possibilidade. Agora, eu já tinha explicado lá em cima, vou explicar de novo. O pois e a vírgula. A conjunção pois é habitualmente acompanhada de vírgulas, quando se localiza no meio ou no fim da oração. Quando, pois, tem o sentido explicativo sinônimo de porque, a vírgula deverá ser usada antes dessa conjunção. Exemplos. Eu tive nota 10 na prova porque estudei mesmo muito. Estou indo para casa porque estou cansada de esperar. Então, eu tenho uma vírgula antes do conectivo, eu tenho uma vírgula antes do conectivo. Observe que aqui eu não estou concluindo nada. Aqui eu estou em... Aqui eu estou... Cadê o troço? Está aqui. Aumenta, 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 aumenta. Gigante. Sentido explicativo. Eu não estou encerrando nada. Eu estou explicando algo. Embaixo. Quando, pois, tem um sentido conclusivo, sinônimo de portanto, pode colocar logo também, sinônimo de logo, ou sinônimo de então, a vírgula deverá ser usada antes e depois da conjunção. Deverá, pois, esperar por mim. Aqui eu não estou explicando. Deverá, então, e deverá, logo, deverá, portanto, esperar por mim. Deverá, pois, ter mais calma. Viu os dois casos? Aqui eu estou concluindo algo. Lá em cima, eu estou explicando algo. Então, esse sentido aqui, ele é conclusivo. Vamos aumentar, colocar gigantão e marcar.
Sentido conclusivo, vírgula antes, vírgula depois do conectivo. Sentido explicativo, a vírgula vem antes do conectivo. Agora, isso aqui eu falo assim, toda hora, até dormindo. Não separe o sujeito do predicado, jamais, falta grave. Não separe o verbo do objeto, jamais, falta grave. Eu coloco o juiz, vírgula, saiu do campo. Pergunta, quem é que saiu do campo? Resposta, quando eu faço a pergunta quem é que, eu vou achar o sujeito, classificando sujeito simples, o juiz. Então, essa vírgula aqui é proibitiva. Não posso utilizar de jeito nenhum. Tá? Eu já vi muita redação com esse problema. Vou dar um jeito de cortar isso aqui, ó. Deu não. Eu já vi muita redação com esse problema. Essa vírgula aqui é proibitiva. Jamais. Outro exemplo. Não separe o verbo do objeto. Marina pegou sua caneta. Marina pegou, vírgula. Opa, vamos lá. Quem é que pegou? Resposta do sujeito. Sujeito simples, Marina. Marina pegou o quê? Resposta, olha só, a pergunta o que me leva para o objeto direto, ou seja, não é preposicionado. Estou colocando isso aqui só para dar aquele requinte. Opa, peraí, eu tenho uma vírgula aqui, ó, entre o verbo transitivo direto e o objeto direto. Então, essa vírgula aqui, ó, eu não posso utilizar. Está errado. E eu vou colocar aqui também, ó. Está errado. Muita atenção para esse caso aqui. Bacana? Na próxima aula, eu farei alguns exercícios para a gente treinar. Mas, basicamente, a regra da vírgula está aqui. Está quase toda aqui. Vai rolar um lancezinho aqui, outro ali, que é o lance do facultativo. Mas o básico está aqui. E eu vou terminar o vídeo, cara, com o professor Robson. É um parceiro meu, viu, cara? Se você precisa de matemática no seu concurso, na sua escola, Enem e etc., vai nesse cara aqui, ó, professor Robson Liers. Esse cara é muito foda. Ele, assim, é um super parceiro meu. O cara tem uma explicação muito sóbria, muito bacana. Um cara paciente, humilde, tá? Inscreve no canal dele também. Passa lá e se inscreve. Você vai se inscrever no meu canal. Deixa seu joinha aí. Compartilha esse vídeo. Espalhe o canal aí pra gente nas suas redes sociais. E se você quiser me acompanhar, no meu Insta tá aí, ó. Aqui eu coloco as minhas baboseiras do dia a dia, e os meus gatos, e meus lances. Aqui tem uma porção de coisa. Acompanhe aí também no Insta. Essa aqui é a minha vida. O Carlão atrás do Nirvana Atômico. Beleza? Mano, muito obrigado pela companhia, cara. Muita saúde, muita paz na sua vida, viu? Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!